Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, principalmente neste teatro, que durante a época festivaleira do Zigorfest passa aqui muito tempo. É sempre incrível não ser dentro do panorama da música, mas também ser dentro do panorama de tanta gente culta neste palco a falar de diversos temas e tão ecléticos, como tem vindo a ser até agora. E parabéns a quem já apresentou. Aquilo que vou apresentar aqui vão ser fragmentos da minha vida, mais propriamente experiências que eu realizei durante todo o meu percurso artístico e visual que tenho vindo a exercer, que o Pedro apresentou. E claro que eu não posso referir que todos estes trabalhos que eu executo têm uma forte vertente íntima perante mim, e é impossível falar do meu trabalho se eu não falar de mim mesmo. Esta primeira imagem de todas que está aqui foi quando fui para uma residência de estudantes, mal saí de Lamego, aqui desta cidade, e deparei-me com um mundo totalmente diferente. Barreiras muito mais pequenas, condições muito diferentes daquilo que se tem aqui, principalmente os horizontes todos que uma pessoa consegue observar e assimilar. Esta peça, ou melhor, eu considero esta imagem como se fosse uma radiografia, tanto do meu corpo como também da minha mente, porque foi uma peça de performance, foi a primeira peça de todas as performances que eu fiz em Lisboa, e foi feita numa sala de qual era propositada para estudar, simplesmente só os estudantes daquela residência irem lá e fazerem os seus estudos normais para a faculdade e não haver tinta e esta rebeldia toda que estava a acontecer na altura, que era muito estranha naquele formato de residência tradicional que era o Monte Olivete no Príncipe Real. O facto de estar a trabalhar o corpo foi uma obrigação e foi realmente algo que eu insisti muito, porque aqui em Lamego eu trabalhava muito a pintura. Eu cheguei a Lisboa com uma condição muito tradicional. Para mim, o objeto era simplesmente uma tela e toda a técnica só simplesmente circundava o pincel, por assim dizer, ou simplesmente o material riscador. E eu usei aqui, na minha performance, chamada 14 Estações, o meu corpo como material de marca. Aquilo que podem ver neste GIF, muito rápido, aqui isto foram 14 quedas que eu fiz, com o meu corpo sobre o papel, do qual marcava cada vez mais e decalcava o chão, fazendo com que toda a camada desse a insistência total das minhas quedas. Isto é, por exemplo, o meu corpo a cair simplesmente a um corpo. Não é mais do que isso, a não ser a diferença que eu sinto dentro de mim. O meu corpo fica mais gasto, tudo o que eu pratico fica muito mais desleixado e toda a minha queda começa a ser menos suave e mais forçada, que é uma coisa que não se nota no corpo, mas sim em toda a marca. Esta camada total que vai preenchendo representa toda a dor que eu tive, todo o processo psicológico que eu passei e também, acima de tudo, tentar perceber até que ponto a minha forma material, isto que vocês estão a ver aqui, é uma barreira. Porque um dos maiores desafios que eu tento ultrapassar na minha arte sou eu mesmo. Além disso, que é este lugar que eu pratico isto que não foi feito para as artes, mas de tanto existir, de trabalhar ali naquele espaço, aquela residência transformou aquela sala para algo experimental, que foi algo que nunca tivera sido realizado. Portanto, houve uma vertente que mudou e também fez com que todos os alunos que lá estivessem também fossem experimentar aquela sala como curiosidade. E aqui foi construído um lugar. Tal como o título que eu usei, o lugar do erro, que deu realmente uma coisa nova e algo que seja fresca, pelo menos para mim e também para os outros. Este trabalho, como podem ver aqui nesta série toda, representa vários frames
eu fiz com que isto ficasse tudo montado para que uma pessoa tenha realmente noção de que é toda a alma e toda a técnica que se dá perante a arte, por assim dizer. Não quer dizer que todos tenham que fazer isto, claro, só que, como às vezes me dá uma panca, pretendo fazer coisas diferentes. Não gosto muito de ser igual a mim mesmo. Acho que se formos realmente exatamente iguais a nós, espelhos, são simplesmente cópias, imitações, quase como se fôssemos máquinas ou um algoritmo contemporâneo digital. É claro que isto que eu fiz não foi só fotográfico, também foi filmado. Assim como o João disse, que 99,9% de hoje em dia é tudo digital, eu comecei a abandonar totalmente os objetos tradicionais em prol do digital. No entanto, aquilo que eu fiz foi usar a câmara, na altura que eu nunca tinha filmado, e o cinema sempre foi algo que me fascinou, para além do teatro e etc., usar o medium que é a câmara para conseguir perceber como é que funciona o meu corpo, porque nós nunca nos vemos a nós mesmos, a não ser nas redes sociais de Instagram, mas isso são selfies, para perceber realmente como é que funciona, como é que eu caio, como é que a dor é transmitida para a tela. E aquilo que eu fiz, sendo um vídeo, não me impossibilitou nada de eu tirar frames e copiar e fazer com que eles realmente fossem todos agrupados para que desse uma peça única. Aquilo que estão a ver aqui também é uma peça única, mas é demasiado rápida, uma peça simplesmente experimental que não tem qualquer tipo de tempo frame parado, isto é, simplesmente consegue ser só uma apresentação. Mas só da gente congelar o vídeo e fazer dele como se fosse uma pintura, vai remeter muito àquilo que eu mostrei antes. Agora, vou mostrar uma peça que nunca mostrei. Ao contrário desta, que isto foi uma peça toda circunscrita numa residência, num espaço só, em que eu debatia comigo mesmo. Esta peça que eu vou mostrar agora foi uma peça que eu, também na residência, foi coletada da residência, que eu tirei fotografias constantes a todo o meu quarto, da maneira como tudo aquilo que a gente rouba do mundo e mete dentro da nossa casa é aquilo que nos caracteriza. Eu tinha que sair da residência quando foi a conclusão do meu curso de pintura e então tinha-me que livrar de tudo que tinha lá. Tinha coisas que eu gostava, coisas que eu não gostava e era realmente aquilo que fazia de mim a pessoa que eu fui durante aqueles 4 anos. Durante uma semana, a minha última semana na residência, coletei tudo. Fotografei as horas, fotografei este objeto, estava cheio de musgo porque eu nunca limpei, não sei o que era isto. As minhas revistas também que estavam aqui nas gavetas, as texturas todas dos colchões, as paredes, eu próprio também, nesta foto escandalosa, e outras coisas mais. Eu fiz tudo. Isso só são simplesmente fotografias que foram... Selecionei estas porque eram várias. Basicamente, fotografei tudo o que eu era dentro daquele quarto. Então, aquilo que eu fiz foi, depois disso, levar essas fotografias para um ambiente abandonado, para um lugar abandonado. Comprei várias folhas, que são essas que vocês podem ver. Dobrei-as todas, fazendo jus ao título desta peça que chama-se Falling Dimensions. E, através destas folhas, eu recortei a foto e colei nelas, para depois eu expor numa parede, com a ajuda de amigos meus, fazer uma minha própria galeria num espaço totalmente urbano e abandonado. Fez com que realmente eu tivesse a minha própria peça, sem ter que estar a ter ajuda de galerias ou de outras coisas mais. Portanto, eu criei aqui o meu próprio mundo, que foi isto tudo. Eu criei esta horizontalidade toda, esta panorâmica, quase como se fosse uma peça de cinema, e trabalhei isso de uma maneira pessoal, porque este edifício abandonado, aquilo que tem, é que para já é degradado, ao contrário do quarto que não é degradado, é uma coisa que realmente fixa, mas que degrada-se a personalidade dentro dele, porque a pessoa que constrói lá uma vida durante 4 anos, depois tem que realmente abandoná-la. Aqui também é quase parecido, porque aquilo que não é degradado pela ordem
que seja mais de critério universitário, é degradado pelo tempo, pelo espaço e pela condição natural. Esta peça eu nunca divulguei, é a primeira vez que estou a mostrar estas imagens, e foi uma coisa que eu nunca mostrei a ninguém, nem sequer disse onde é que aquilo estava. Só simplesmente vândalos como eu, como os meus amigos que assaltamos isto, entre aspas, é que podiam ver esta peça. Atrás desta estrutura estava uma estrada onde muitas pessoas passam com os carros e outras pessoas também nos passeios, que nunca na vida poderão saber que teve lá isto aqui mesmo lá atrás. Era só simplesmente saltar a cerca e realmente ver. Às vezes existe o medo em usar o corpo, já que a gente usa tanto o corpo para técnicas, para a nossa condição de aperfeiçoamento constante. Quase que tornamos o nosso corpo numa máquina, despromovido qualquer tipo de critério pelo menos de rigor crítico, ou simplesmente pensar o que é verdadeiro para nós, porque o verdadeiro chega sempre a nós de uma maneira muito oferecida, quase que a gente não tem qualquer tipo de noção o que é real ou o que deixa de ser. Dão-nos, e a gente nunca pensa nisso. E isto foi quase tipo uma espécie de manifesto que foi dado e que pelo menos eu quis realizar. Esta próxima peça que vem agora é uma peça que se chama Post-me Audire, que foi, se calhar, a assimilação de todas as outras peças que eu fiz anteriormente. Aqui não há um lugar, há o meu corpo, mas mesmo assim o meu corpo é quase uma coisa etérea. E aquilo que eu fiz foi simplesmente estar mergulhado debaixo d'água e expelir um líquido negro que tinha na minha boca. E fazer com que todo este líquido ocupasse a tela. Aquilo que acontece é que eu vou desaparecer devido a mim mesmo, porque este líquido vai tomar conta de todo o espaço onde eu estou inserido, porém, toda a tela que depois se vai formar, que é uma tela negra, ou de um rio, uma pessoa vai perceber que eu estou lá, porque simplesmente foi eu que a criei ou que eu originei. Nunca vai deixar de ser uma peça minha só por não estar presente. E é muito interessante porque todo o meu corpo é uma resistência. Eu gosto muito de trabalhar a resistência, aquilo que eu consigo aguentar ou deixo de aguentar. Tentar perceber realmente se eu estou apto para viver no mundo e perceber realmente, não viver, porque toda a gente vive independentemente da condição, mas compreender o mundo e compreender-me a mim mesmo inserido nele. Portanto, foi das coisas mais desafiadoras que eu fiz, porque é raro eu nadar, infelizmente, faz bem, mas o facto de estar ali a aguentar, ainda por cima uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, pois eu basicamente nunca repito peças. Eu não gosto muito de repetir performance, porque aquilo que sai é o que é. Aquilo que aconteceu mais aqui não é tanto o facto de eu aguentar a respiração, mas é sim todo o meu olhar ficar negro, não conseguir ver nada. Estar de olhos abertos perante a água que é translúcida e ser tudo negro. Foi uma coisa que me afligiu bastante e que me deixou totalmente aflito perante aquela atmosfera quase sombria, quase negra, que eu gosto muito de perseguir. Porque acho que nós seguimos tanta luz de uma maneira incessante que por vezes a gente esquece que o negro também faz parte da nossa vida. Que a gente realmente tem que equilibrar a balança não só com a procura da luz, quase obsessiva, mas também através dos caminhos que vão levar a uma coisa mais negra. Mas o negro realmente faz parte da natureza e acho que o negro, aliás, eu, com a luz, com o negro e o experimentalismo, realmente é aquilo que me traz o equilíbrio, que me traz a liberdade. É assim como o teatro, como este teatro que eu gosto tanto e como a vida, sem erros ou sem a oportunidade de experimentalismo, um lugar torna-se sempre um lugar vazio. Muito obrigado.